Olá, espero que esteja tudo bem com você, com a sua vida, com a graça de Deus sobre a sua família. Estamos começando mais um estudo aqui da grande história, mais um estudo da palavra do Senhor, caminhando agora no Novo Testamento, desculpa, no Novo Testamento, e hoje a gente vai entrar no Evangelho de Mateus, capítulo 1º e 2º. É um texto extremamente importante e edificante para as nossas vidas. Por isso, vamos começar os nossos estudos aqui orando, pedindo a graça de Deus sobre todos nós. Pai Santo, Deus querido, muito obrigado, que o Senhor continue cuidando de cada um, abençoando, manifestando a sua graça, seu amor, sua bênção, ó Pai, sobre a vida de todos nós. Em nome de Jesus, amém. Excepcionalmente, hoje está sendo gravado aqui o nosso estudo, porque enquanto você acompanha aqui esse vídeo, estou numa viagem missionária pela Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, num projeto aí missionário. Então você está vendo esse vídeo gravado, mas semana que vem, terça-feira, continuamos ao vivo. Mas manda aí as suas perguntas, tudo aí que a gente vai ter o grande privilégio e alegria de poder responder todas elas, tá bom? Então vamos lá para os nossos estudos da palavra do nosso Deus, que vai nos dizer o seguinte. Vamos lá. Esse quadro nós vimos na semana passada, né? Sobre a missão no Antigo e no Novo Testamento. A perspectiva de que o Evangelho de Mateus é essa continuidade, né, do Antigo Testamento para o Novo, essa dobradiça em relação a tudo aquilo que Deus já estava fazendo. Então, mas quem foi Mateus, né? Mateus era um judeu que cobrava impostos ao governo romano. Ele era conhecido como publicano. Por isso, quando você olhar ali na Bíblia, que os judeus, principalmente os religiosos, né, criticavam os publicanos porque eles eram sempre vinculados aos pecadores, né, os publicanos e pecadores, porque os publicanos não eram bem vistos pela sociedade judaica, haja vista que eles cobravam impostos dos judeus para o governo romano. E Mateus foi esse homem chamado de Levi em alguns lugares. Lá no Evangelho de Lucas ele vai ser chamado de Levi, mas aqui no Evangelho de Mateus ele é chamado de Mateus mesmo, né? Então, no capítulo 9, verso 9, vai dizer assim: Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse: Siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Então, é bastante interessante essa passagem, porque Jesus ali chamando as pessoas, né? E havia uma questão extremamente ali rígida quando o mestre chamava os seus discípulos, os chamados de talmidins. Não era assim, vai chamando qualquer um. Não, havia um critério bastante estabelecido, uma tradição dos talmidins, né? Então, normalmente, as pessoas que eram seguidores para ser ali, um futuro mestre, um futuro fariseu, uma pessoa que tivesse um pleno conhecimento da Escritura Sagrada, tinha que passar pelos critérios antecedentes, né, de ser o melhor dos melhores em cada fase da sua vida. Na fase ali de criança, aprender ali a Torá, saber recitar, quando fosse mais jovem, ter decorado todo o Antigo Testamento, e só ia se graduando quem eram os melhores dos melhores. O restante ia ficando pelo caminho, ia fazer outras coisas, né? Ia ser coletor de impostos, pescador, marceneiro, comerciante, seja lá o que for. Mas ser um discípulo de um grande mestre, como Paulo foi de Gamaliel, era só para os melhores dos melhores, só como hoje quem passa na USP, né? Então era muito difícil. Jesus passando pelo lugar e olha para um publicano que era vinculado com o pecador
e chamá-lo para ser um discípulo, isso era um escândalo. Isso já quebrava toda a perspectiva da época com relação aos discípulos. Mas o que aqui no Evangelho de Mateus, isso é muito importante para o nosso coração, é que Jesus ele vai sempre olhar não para aquilo que a gente faz, mas para quem realmente a gente é. Ele vai mostrar que a redenção, o chamado para ser discípulos, não é pela competência, mas é pela graça. Não é por aquilo que você pode oferecer ao mestre, mas por aquilo que o mestre pode oferecer ao discípulo. Então, essa perspectiva ela vai alterando toda a estrutura e a lógica religiosa e a lógica da época. E que é muito a nossa lógica até hoje, a lógica de competência em uma perfeição. E na realidade, Jesus não está buscando os perfeitos, Jesus não está buscando os melhores, os chamados sãos. Jesus veio para buscar e salvar os doentes, como eu e você. Se nós somos discípulos de Jesus, não é porque nós somos legais, perfeitos, bons, os melhores, é porque Jesus é gracioso. Então isso é muito importante para o nosso coração. Mas ainda, a autoria do Evangelho. Papias, deixa eu mudar aqui. Papias, bispo de Herápolis, um dos apostólicos, né, um dos pais apostólicos, em 125 d.C., atribuiu o primeiro evangelho ao apóstolo Mateus. Os estudiosos de Windley conta isso, há uma discussão em relação à autoria real do evangelho de Mateus, mas Papias, que foi bispo de Herápolis, e Herápolis ali na região de Colosso, de Laodiceia, aquela região, ele já dizia que era de Mateus. Só um dado histórico aqui. A quem Mateus escreveu o evangelho? A princípio, o público-alvo foi o povo judeu. Mateus descreve Jesus como enviado apenas a Israel, no capítulo 15 a 24. No entanto, lá no final do Evangelho, ele vai ampliar essa perspectiva quando ele vai dizer: ide, vai ser discípulos de todas as nações, né? Mas além disso, é de fazer uma retrospectiva do povo judeu pela genealogia no capítulo 1. É muito interessante isso aqui, meus irmãos, porque um dos objetivos quando Mateus estabelece que o seu público vai ser o povo judeu, diferente, por exemplo, do Evangelho de Lucas, que vai ser escrito por um povo gentio. Então, Mateus aqui, ele vai fazer uma retrospectiva de tudo aquilo que aconteceu na história por meio da genealogia. A gente vai ver, a gente vai estudar a genealogia hoje. Mas era isso, falou assim, olha, é para vocês e deixa eu descrever aqui tudo o que aconteceu ao longo do tempo. Porque quando a gente olha para a genealogia, pode ser até parecer um pouco chato, aquele monte de nome, que você não sabe por que tá lá, mas há sim uma razão daqueles nomes estarem lá. Porque ele vai mostrando toda a aliança de Deus. Deus tem uma aliança com o seu povo. Deus tem uma aliança e ele verbaliza essa aliança por meio das promessas. E Deus ratifica e mostra que ele cumpre a sua aliança à medida que as suas promessas elas são cumpridas. Então, à medida que Deus fala lá desde Adão, depois passando por Noé, Abraão, Moisés, Davi, toda a perspectiva do Messias, e ele vai ratificando isso pelas genealogias, e a gente vai conseguindo ver a linha genealógica do Messias. Então a gente sabe que é um Deus que conduz a história, a gente sabe que é um Deus que está trabalhando nos bastidores da história, embora pareça às vezes que Deus não está tão presente, mas quando você olha o todo da história, a gente fala assim, uau, Deus vai conduzindo todas as coisas, apesar da gente, apesar dos nossos erros, apesar dos nossos problemas, Deus está lá, Deus está cuidando de cada um de nós, e isso é maravilhoso. E aí nós vemos aqui o propósito do Evangelho. O propósito é que declarar que Jesus é o Messias.
o filho de Davi, o filho de Deus e o filho do homem. É interessante isso aqui porque, né, Jesus ele é não só o filho de Deus, mas ele é o filho do homem também, né? Ele é filho de Davi, ele é o cumprimento, é o Deus que se fez homem, que se encarnou, né? É à medida que Deus ele se humilha e deixa a sua divindade para mostrar a sua humanidade, e vivendo conosco, sofrendo o que a gente sofre, e muito mais do que a gente sofre, porque ele foi à cruz. Então isso é maravilhoso, a gente perceber um Deus que está conosco, um Deus que, em meio à solidão das dores, Deus é o que se faz presente. Por isso que no 3 aí a gente vai ver que ele é o Emanuel, aquele para quem o Antigo Testamento aponta, né? Todo o Antigo Testamento ele é cheio de figuras apontando para Cristo. E agora o Cristo está aí, né? É o Deus conosco, não é o Deus prometido mais, não é só o Messias que virá, que é uma hipótese, não, agora é o cumprimento. O 4, o reino escatológico já chegou. A vida, a morte, ressurreição e exaltação. Esse reino escatológico é muito interessante porque o reino que virá, ele já veio e por meio da ressurreição de Jesus já é o cumprimento que tudo vai se cumprir escatologicamente no final de todas as coisas. E 5, o reino de Deus, ele está presente, ele não saiu quando Jesus ressuscitou e desceu o Espírito Santo. Não, o reino de Deus está entre nós. Ainda há uma estrutura aqui no Evangelho de Mateus, né? Aqui no preâmbulo, no capítulos 1 e 2, o texto que nós vamos estudar hoje, depois eu dividi em 5. E é interessante a maneira como o evangelho ele vai se dando, porque ele fala primeiro sobre o discipulado, então uma narrativa nos capítulos 3 e 4, e é um discurso, uma fala de Jesus nos capítulos 5 a 7, que é o Sermão da Montanha, né? Essa estrutura de uma narrativa histórica e um discurso de Jesus, ele vai acontecendo em todo o evangelho aqui de Mateus, né? O primeiro ele fala sobre o discipulado. Discipulado aqui eu coloco discipulado, mas na realidade o que eu estou querendo colocar é vida de Jesus, né? Como que a gente deve viver a vida de Jesus? Como é que são os ensinamentos de Jesus que agora vão muito além daquilo que nós compreendíamos, né? É interessante, a gente vai estudar isso mais para frente, mas como Jesus ele dá a correta leitura a respeito da lei. A lei pelos religiosos a lei era vista como uma tábua para separar os bons dos ruins, né? E Jesus fala assim, não, não é isso não. Na realidade, a lei foi dada para mostrar que todo mundo é ruim, que não tem ninguém bom, não tem ninguém que mereça. Na realidade, a lei ela iguala todo mundo e não diferencia todas as pessoas. Então, essa questão, por isso que eu coloco aqui do discipulado. O discipulado não a partir da minha competência, mas a partir da graça. Depois, o livro 2 coloca o apostolado, né? Capítulos 8 e 9, aí há um discurso. A revelação no livro 3, a narrativa, capítulos 11 e 12, e aí há o discurso no capítulo 13. O livro 4 vai falar sobre a igreja, sobre nós como corpo de Cristo. Capítulos 14 a 17 é um discurso no capítulo 18. E no livro 5, as últimas coisas, né? O juízo, narrativa, capítulos 19 a 22, e um discurso nos capítulos 23 a 25. E aí há um final, há um epílogo nos capítulos 26 a 28, quando Jesus ele não só morre, mas ele ressuscita, e ele ressuscita dando a cada um de nós, a sua igreja em especial, a missão de irmos e fazermos discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
ensinando a guardar todas as coisas que ele tem ensinado, e a promessa de que ele está conosco até a consumação dos séculos. Então, é essa promessa que nos move, é essa promessa que faz com que a gente compreenda que Jesus ele está com cada um de nós. Então, tendo aqui entendido a autoria, o propósito, a estrutura do Evangelho e que a gente vai se concentrar hoje nos capítulos 1 e 2, então vamos ler o Evangelho de Mateus e estudar a genealogia de Jesus, porque tem muita coisa aqui nessa genealogia. Na realidade, a genealogia, a gente poderia fazer um curso inteiro dessa genealogia, fazendo as relações com o Antigo Testamento e como essa relação aponta para a nossa vida hoje. Mas eu quero, na medida do possível, mostrar aqui o conteúdo, a essência da genealogia de Jesus e o que Jesus quer dizer e nos ensinar com isso. Então vamos ler primeiro a genealogia. Mateus 1:1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nazon, Nazon gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. E o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e os seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Zadok, Zadok gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, e desde Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. Muito interessante a genealogia de Jesus. Eu sou extremamente encantado com a genealogia de Jesus. E às vezes a gente fala assim, vou começar a ler a Bíblia, vou começar pelo Novo Testamento, e de cara vem assim uma genealogia, e fala assim, mas esse tanto de nome, o que eu vou fazer com isso? O que isso tem a ver comigo? E tem muita coisa. Deixa eu mostrar aqui, eu dividi aqui o nosso estudo da genealogia em mulheres e homens, tá bom? Porque eu acho que tem bastante questões aqui importantes para a gente compreender a respeito da genealogia de Jesus, principalmente no aspecto feminino, das mulheres. Porque antigamente as mulheres muitas vezes não eram nem contadas. Em alguns lugares, por exemplo, na saída do povo de Israel lá do Egito, eram contados homens. E as mulheres não eram contadas, as mulheres e as crianças. Então, porque pós-queda a sociedade ela é verdadeiramente machista. Mas a Bíblia Sagrada ela vai mostrando algo totalmente diferente, né? Então, ali por exemplo, eu falei da saída do Egito, quando o povo vai ser liberto, Deus levanta Moisés. E quando levanta Moisés, você vai ter ali as parteiras.
Sifrá e Puá. Você tem o nome das parteiras. E o grande homem da época, que era o faraó, você não tem o nome dele. Você tem o faraó, mas não tem o nome dele. Você tem o nome da irmã de Moisés, Miriam. Você vai ter ali a filha do faraó que vai receber Moisés. Então perceba ali que toda é uma ação das mulheres, não é? E as mulheres estarem presentes na genealogia de Jesus também é bastante significativo e mostra essa perspectiva do valor que Jesus dá para as mulheres, resgatando a sua dignidade, resgatando a sua participação na sociedade, o seu valor como toda mulher precisa ser valorizada. Então, isso aqui é muito importante. Mas não só o fato de ter citado mulheres, mas as mulheres que foram citadas. Por quê? Deixa eu mostrar aqui para você. O aspecto redentivo da genealogia de Jesus. Trago aqui redentivo porque é trazer redenção numa história marcada por traumas, tragédias e erros. 4 mulheres na genealogia de Jesus, né? Primeiro é citado Tamar. Tamar teve relações sexuais com seu sogro, Judá, que ali representava o patriarcado, né? Judá era filho de Jacó, então Jacó era filho de Isaac, que era filho de Abraão. Então aqui era da era patriarcal. Então essa questão de Tamar com Judá foi extremamente importante ali para toda a revelação bíblica. E Tamar que se fingiu de prostituta para enganar o seu sogro Judá, ter relação com ele, para gerar ali um filho. Isso aqui era muito importante, porque na realidade Tamar ela foi movida por essa questão de continuidade da aliança, o que Judá estava descuidando um pouco. Então, não obstante a toda os erros que foram cometidos, mas havia um propósito ali em tudo que estava acontecendo. E Deus vai olhar para Tamar e vai colocá-la na genealogia de Jesus. Isso é muito significativo. Raabe, né, que foi uma prostituta cananita, além de prostituta, ela não era do povo de Israel, né? Quando o povo eles vão mandar os espias ali para olhar a terra de Canaã, a terra que Deus havia dado ao povo de Israel, quem vai proteger os espias e guardá-los ali na casa para que eles não fossem mortos é Raabe, como um ato de fé. Então, e Deus vai colocar ali Raabe na genealogia de Jesus. Depois você vai ter a Batseba, né? A famosa Batseba, que vai ter relação sexual com Davi, o rei. E Davi, ele vai ali não só adulterar, né? Porque Batseba era casada, mas também ele vai matar Urias, que era o seu esposo. Então, uma situação bastante terrível. E a última que eu não coloquei aqui, mas também é citada, é Maria, né? Mãe de Jesus. Então, mas o que eu quero colocar é que tanto no patriarcado quanto na realeza, há mazelas que Deus redime. Tanto no patriarcado, que dá origem à nação de Israel, quanto na realeza. Não é a capacidade e não é a quantidade de dinheiro que você tem que vai fazer você viver de maneira correta. Porque se a gente olhar, Davi é um homem extraordinário. Davi ele era um guerreiro. Davi ele era um poeta. Davi era músico. Davi era estrategista. Davi era um grande conhecedor dos textos. Davi, ele era conhecedor não só no aspecto cognitivo, mas no aspecto da alma, no aspecto dos afetos, no aspecto mais interior. Davi era um cara extraordinário, uma pessoa incrível. Mas ao mesmo tempo que ele era tudo isso,
e ele tinha todo o dinheiro possível da época, porque ele era o rei. Ele cometeu vários erros, e erros graves. Então, isso mostra pra gente que o conhecimento e o dinheiro não nos preserva do erro, né? O dinheiro, o conhecimento e nem a religião, porque essas três coisas Davi tinha. Então, isso mostra que, na realidade, Deus está sempre redimindo as nossas mazelas, né? E muitas vezes, quem Deus usa para mostrar essa redenção são as mulheres, né? E se você olhar na jornada de Jesus, as mulheres sempre foram privilegiadas por Jesus. Quem foram as primeiras pessoas que viram Jesus ressurreto? Foram mulheres, né? Não foram os homens, não foram os discípulos, né? Então é muito importante a gente compreender essas questões aí bíblicas, porque elas são significativas. Mas deixa eu falar aqui agora sobre os homens, né? Porque os homens também estão na genealogia aí de Jesus. Os homens que foram marcados pela mentira, como Abraão, Isaac, Jacó, né? Os patriarcas, eles tinham essa dificuldade, esse problema, né? Os três tiveram problema com mentira e engano. Então, veja você como a situação ali era complexa, né? E mesmo que seja ali o patriarca Abraão, né? Abraão não era isento dos seus erros, muito ao contrário, né? Abraão foi ser chamado só de pai da fé com mais de 100 anos, né? Por volta de 115 anos é que ele foi ser chamado de pai da fé. Então, porque até lá, até os 115 anos, ele cometeu várias dificuldades, vários erros, inclusive por falta de fé. A segunda questão é que muitos ali são marcados, não marcos, né, mas marcados pela violência. Davi foi proibido de construir o templo porque suas mãos estavam cheias de sangue. Roboão também foi sanguinário. O rei Acás perseguiu seu próprio povo e matou os filhos. Olha, terrível. Manassés, o rei mais violento na história de Judá, tanto que Manassés é colocado na história como quem cerrou Isaías ao meio com uma serra de madeira. Coisa terrível. Então, e é o Isaías profeta mesmo, né? Então, homens terríveis, sanguinários, mas que estão ali na genealogia de Jesus. Eles também são marcados pela idolatria, como Salomão. Roboão foi idólatra, Acás, Manassés, que queimaram seus filhos e deuses pagãos. Eles foram marcados também pela virtude, né? Josias, Ezequias e Boaz. A genealogia representa a humanidade que necessita de redenção. Representa tanto o povo que trouxe o Cristo quanto o povo que é salvo por ele. Isso aqui é extremamente importante, né? Porque a genealogia ele representa, né, as várias matizes aí da humanidade, pessoas que têm virtudes, pessoas que têm dificuldades, problemas, mas que Jesus pode salvar, pode redimir. E há uma relação muito próxima entre Jesus e Moisés. É interessante ali depois da genealogia, o relato ali dos magos, dos pastores, Jesus tendo que fugir ali para o Egito, né? E é uma relação entre Jesus e Moisés, porque o rei tenta matá-los, né? Tanto na época de Moisés quanto na época de Jesus, quando os dois eram bebês. Há uma questão de matança de crianças. Outras crianças são mortas nesse processo. Lá no Êxodo, tá matando porque ali o povo estava crescendo demais, né? No caso de Jesus, as crianças são mortas porque o rei sabia que o Messias estava vindo, então ele queria matar o Messias. Eles são escondidos do rei, eles são levados para o Egito, ambos,
e eles se tornam o Salvador e Libertador. É, Salvador e Libertador. Moisés lá, o libertando o povo de Israel, e Jesus libertando o povo definitivamente para ser o novo Israel. Então é muito importante isso. E o que nós fazemos com tudo isso que nós estudamos hoje? O apóstolo que vai abrir o Novo Testamento era um improvável. Muito interessante isso aqui, porque Mateus não seria um dos 12 normalmente. Ele era um dos improváveis, né? Ele normalmente ele não seria um dos escolhidos para ser um apóstolo. Mas Jesus olha para ele e de alguma forma Jesus ele fala assim: todo mundo vê você como um publicano, todo mundo te rotula de publicano com os pecadores, mas eu quero que você caminhe comigo e você deixe esse rótulo de publicano e pecador e passe a ser rotulado de discípulo. Talvez você também seja rotulado de muitas coisas. Uma das coisas que a gente sempre precisa corrigir nas nossas falas é a maneira como a gente rotula as pessoas. Às vezes a pessoa fala assim: eu sou depressivo, ou eu sou alcoólatra, ou eu sou isso, eu sou aquilo. Não, a gente não é isso. Porque esse não é o nosso estado. A gente pode até estar assim, mas a gente não é assim. O que a gente é filho de Deus, filhos e filhas amados do Senhor. Então a gente pode até ter momentos de turbulências, momentos de erros, momentos de dificuldade, mas não é isso que nos faz. O que nos faz é Cristo Jesus. Por isso, estar na genealogia de Jesus equivale a estar no livro da vida. Isso mostra que nosso olhar é diferente de Jesus. Se deixasse para selecionar ali, deixasse na mão dos religiosos para fazer a seleção dos bambambãs da genealogia de Jesus, certamente Tamar não estaria. Certamente Raabe não estaria. Certamente ali nem Davi estaria, talvez. Mas é interessante que a Bíblia Sagrada, por isso que eu creio na inspiração da Bíblia Sagrada, porque se fosse deixar pelos seres humanos, a gente não colocaria essas pessoas, porque o nosso pensamento é sempre de mérito, demérito, é sempre de competência e virtude, e nunca de graça, né? A genealogia mostra isso para nós, que o olhar de Jesus é muito diferente dos homens. Jesus olha com graça, Jesus olha com transformação, com inspiração. Jesus olha para as pessoas não naquilo que elas, a maneira como elas estão, mas como elas podem ser, mas a maneira como elas podem serem afetadas pela graça. Então, é muito diferente da gente fazer uma seleção dos nobres ou das pessoas mais importantes da igreja. A gente sempre olha para aquilo que as pessoas fazem ou aparentam, e não para aquilo que de fato elas são. E quando a gente olha para a igreja, às vezes nos passa despercebidos pessoas que são simples, humildes, mas são extremamente poderosas na fé. E é por isso que o caminhar pelo Evangelho é sempre uma jornada de humildade, da gente reconhecer que nós nada sabemos e quem sabe de fato é o Senhor. E por fim, Jesus é a esperança a um mundo marcado pelos muros relacionais e as falsas aparências de perfeição e felicidade. E é exatamente isso, né? Jesus é verdadeiramente a nossa esperança. A esperança para esse mundo marcado pelos muros aí relacionais, pela maneira que as pessoas se colocam de um lado ou de outro, apenas pela superficialidade da aparência.
Então a pessoa luta com toda a força para aparentar ser alguma coisa, ou aparentar ter alguma coisa, porque ela precisa aparentar. E quando a pessoa precisa aparentar alguma coisa, é porque ela não é. Se ela precisa se esforçar para mostrar uma aparência, é porque ela não é. Então isso é extremamente importante para a gente, meus irmãos. Que o Senhor continue cuidando de cada um e manifestando a sua graça. Que você possa olhar para você mesmo com os olhos de Jesus, olhos de graça. Que você nunca diga que você é alguma coisa, mas que você diga sempre para você mesma que ou para você mesmo que em Jesus você é transformado. Você nunca tem o estado do pecado, porque a graça transforma o seu estado. Então você não é mais um alcoólatra, você não é mais um pecador, você não é mais um publicano, você não é mais isso ou aquilo. Agora você é um filho ou uma filha amado do Senhor. Que Deus assim os abençoe, os guarde, os abençoe, revista você e sua família com graça e virtude. Em nome de Jesus. Amém.